Fala pessoal, tudo bem? Professor Edward aqui. E hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre como foi a prova do ITA de 2025, 2024 para admissão em 2025, a primeira fase. Claro, a gente só vai comentar sobre a prova de Física. Eu terminei ainda há pouco de fazer o gabarito, em breve vocês já vão ter acesso a ele todo aqui no canal. E eu fiz uma coisa inédita assim para mim, que foi não olhar a prova antes, ou pelo menos não tentar fazer a prova antes. Eu passei o olho assim no dia da prova, mas não tentei fazer nenhuma, para tentar ter uma certa surpresa ao tentar fazer as questões. E aí ter um pouco mais de dificuldade e tentar entender a dificuldade que os meus alunos teriam para poder fazer a prova, onde que eles poderiam ter mais dificuldade, onde que eles poderiam ter mais facilidade também de fazer a prova, tá? Então lembrando que a prova aí tem 5 horas de duração, são 4 disciplinas. Em inglês normalmente você faz bem rápido, então você vai ter aí pelo menos umas 4 horas para fazer matemática, física e química, já contando o tempo de passar o cartão e tudo mais, que dá 1 hora e pouquinha por prova, tá? É uma prova que o contexto dela é sempre difícil, porque matemática, física e química são as matérias mais difíceis, né? E inglês é uma matéria que o pessoal estuda pouco, então acaba sendo muito difícil também. E no contexto do ITA, física e química costumam ser bastante difíceis mesmo, já na primeira fase, tá? Vou passar aqui por matemática. Olha aqui rapidinho o gabarito, você já pode ver que teve uma questão anulada de física, né? Foi a questão 18, ela tinha um erro conceitual. Talvez passasse despercebido por você. Dava para fazer a conta, talvez nem visse isso na hora, né? Aquela empolgação de fazer conta, achar a resposta, acho que não teria tanto problema aí. Mas, de fato, ela estava errada, acabou sendo anulada, as outras questões foram bem padrão. Lembrando aqui no ITA, pessoal, você tem que sempre olhar isso daqui, ó, tá? Porque quando necessário, usar as constantes, porque essas constantes elas vão ser usadas. Acho que só o HC que eu não usei, porque ele cortava, e o ε0 porque ele não substituiu. Mas, em geral, todas as constantes que estão ali, elas são usadas. Por isso que ele diz quando necessário, tá? Passar o olho nas questões, fazer um comentário breve sobre cada uma delas e falar o que você deveria ter feito e o que você poderia pular, tá? Bom, a primeira questão, eu acho que é um entendimento razoável da cinemática, mas eu achei a questão difícil, tá? Eu achei difícil montar o gráfico, porque fazer a equação estava dando muito trabalho. Vocês vão ver aí, eu comecei a pensar na equação, falei, foda-se, vou montar o gráfico. E montei um gráfico ali mais ou menos, né, meio que de olho. Não fiz derivada, não fiz nada, mas fiz os entendimentos básicos de como que seria a função para poder resolver o problema, tá? Eu acho que para o aluno é uma questão difícil, tá bom? A questão 2 não. Porra, essa questão aí, galera, tem que fazer, tá? Não tem erro nessa questão. Porra, faz um move, conservação de energia, uma colisão inelástica ainda por cima, tá? Não tem erro, não tem desculpa, não tem conta para fazer, é tudo literal. A questão 15, né, que seria a terceira questão de gravitação clássica do ITA, sempre tem uma questão de gravitação no ITA, ou usando energia, terceira lei de Kepler, força centrípeta. Essa tinha uma conta escrota, tá? Eu fiz na calculadora, obviamente, mas essa tinha uma conta escrota para fazer. Dava um número bonito no final? Dava. Mas você tinha que fazer a conta escrota para chegar ao número bonito, tá bom? Então essa questão era difícil de fazer a conta. A questão 16, bem fácil, tá? Bem fácil, assim, porra, só fazer a equação do MHS, fazer associação de molas, muito tranquila, tá? A 17 não era uma questão facílima, mas era uma questão que, porra, todo mundo que está fazendo prova do ITA deveria saber começar a fazer. Marcar as forças, fazer soma dos momentos igual a zero. É isso que tem que fazer nessa questão. Escolhe o ponto lá de apoio, geralmente, né, que você está cagando para as forças lá, faz a soma dos momentos. Ah, professor, mas tem projeção, tem não sei o que, tem não sei o que lá. Galera, tem as técnicas aí que eu já ensinei para vocês, aqui mesmo no canal, sobre como fazer as projeções, né? Inclusive foi a nossa aula, sei lá, uma semana antes, talvez, da prova do ITA. Eu ensinei para vocês como fazer aquela projeção, tá? E aí isso daqui resolvia todos os problemas, porque cortavam todos os ângulos. Seno, cosseno dos ângulos. Então essa é uma questão que você tinha que tentar. É isso que eu quero dizer. Questão fácil? Fácil? Não era uma questão fácil. Mas é uma questão que você tem que saber começar a fazer. Tá?
A questão 18, né, como a gente comentou, ela foi anulada, mas era uma questão que você ia usar a conservação da energia. No caso, a energia, o trabalho do gás era o trabalho da força elástica. Transformação isotérmica, né, delta igual a zero. A 19 é uma questão diferente, mas ok de fazer, tá? Tipo, ele falava sobre o nível de intensidade sonora, você sabe uma fórmula de nível mesmo, tinha intensidade, tinha distâncias, dá pra fazer alguma coisa ali, tá? A questão 20, puta que pariu, se você não fez essa questão aí, porra, tu não estudou nada de refração, nada. Que caralho, o que a gente mais fala em refração é a formação da porra do arco-íris, quando a gente vai falar de dispersão da luz. Tem uma aula inteira aqui no canal falando sobre como é que é a formação disso, qual o ângulo que se forma, a refração, a reflexão que acontece, por que desvia mais, por que desvia menos, qual cor vem em cima, qual cor vem embaixo. E ele nem perguntou nada disso. Ele só queria saber umas coisas bem mais teóricas e superficiais, tá? Essa você não podia errar de maneira nenhuma, pessoal. A 21 para mim foi a questão mais difícil. Tá? Foi a questão que eu mais demorei a pensar em alguma coisa, entender. Essa porra tava em 3D, eu quase esqueci, fiz em 2D. Eu falei, cara, tá faltando alguma coisa aqui. Uma questão difícil, achei uma questão difícil. Acho que a mais difícil da prova, pra mim, foi essa daí. Tá? Tem que fazer o empuxo, tem que, né, igualar o peso, tem que achar as distâncias, tem que achar quem são os capacitores, como que eles estão associados. Deu muito trabalho essa questão. Não é para você fazer na hora da prova, assim, de cara. Talvez depois, sobre o tempo, tal, tenta fazer, mas achei a mais difícil essa daí. A 22, porra, se você olhar para um ponto, você mata. Um ponto da porra desse gráfico. Não tem o que pensar de, vou ficar fazendo divisão de tensão aqui. Foda-se, tem um porra de um zero aí, ponte de Y. Acabou. Acabou a questão, galera. Uma linha. Tá? Essa você não pode ter dúvida em qual ponto você vai olhar. Tem esse desenho, primeira coisa que você vai fazer, procura uma ponte. Tem o zero, tem point, caga para todo o resto, tá? A 23 não é uma questão fácil, tá? Mas, por quê? Por causa dos dados. A forma como está escrita faz com que a questão pareça um pouco mais difícil do que ela realmente é. Mas você vê que é uma questão padrão de fluxo magnético, calcula a fé induzida, tá? Aquela indução clássica que a gente vê. Só que a maneira como os dados estão escritos não é muito convencional pra gente, no ensino médio. Na graduação, é padrão escrever desse jeito, fazer produto escalar, produto vetorial, as outras coisas esquisitas, que a gente não usa nem pro IMITA, tá? Mas fazendo um desenho, tendo um pouco de paciência nessa questão, você conseguiria ver aí o bizu para poder resolvê-la, tá? E a 24, eu demorei a entender também o enunciado, né? Onde que estava saindo, onde que estava entrando, onde que o zero absoluto entrava aí. Então, uma questão difícil. Achei uma questão difícil, tá? Então, no geral, vamos lá. O que você deveria fazer? A questão 14, nem vou contar a 13 ainda, tá? A questão 14. A questão 15 tem uma conta, mas foda-se, é conta, é só você fazer conta, tá? A questão 16, você tinha que fazer, não tem erro nessa daí, tá? A 17, ok, trabalhosa, vamos deixar pra lá. A 18 foi anulada, então você ganhou um ponto. A 20, se você não fizer, cara, tu não estudou nada de refração. Já falei isso, né? Tem que fazer essa 20. A 21 foi a mais difícil da prova. A 22, muito fácil. Então você tinha aí 6 questões para poder fazer nessa prova. Ou seja, metade da prova estava meio que garantida para você. 4 questõezinhas ali, você tinha total chance de tentar e 2 talvez você chutasse aí. E é isso aí, vamos ver o que vai acontecer. Tá bom, pessoal? Essa é a minha análise geral aí sobre como foi a prova do ITA. E aí dá uma olhada na resolução se você tiver suas dúvidas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @EdwardFísica.